Eu acho que eu misturei minhas folhas aqui. Deixa eu só ver se eu não passei. Só dar uma olhada. Trabalho escravo. É uma PEC desde 99, apresentada à época pelo senador Ademir Andrade, que altera o artigo 243 da Constituição para os produtores rurais, empresas urbanas de qualquer região do país, onde for encontrado trabalho escravo, então as suas propriedades ou as suas empresas sejam expropriadas e destinadas, no caso de rural, para a reforma agrária, e no caso de empresas, o seu capital para programas de habitação popular. Esse projeto tem dado um debate muito grande no Congresso Nacional. Houve alguns acordos para encaminhar, só que eles foram desmembrados em dois, tratando apenas do trabalho escravo, para comprovar o trabalho escravo, e um outro para tratar da questão da expropriação dos bens. E aí, depois que houve esse desmembramento, ele está lá aguardando o andamento para ser apresentado nos projetos no Senado Federal. Demissão imotivada. Também essa é uma proposta do Poder Executivo, veja, do próprio governo, que apresentou um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, Ele hoje aguarda a votação do parecer do relator Ricardo Bezuino, do PT de São Paulo. Neste caso, ele está sendo considerado inconstitucional, mas é um projeto que foi apresentado pelo próprio governo para que o servidor que não atingir a sua capacidade, em razão de capacidade de comportamento ou qualquer situação, ele possa, que não seja do interesse do serviço público, ele pode ser dispensado, ele perde a sua estabilidade. É preciso ressaltar que nós, apesar de perdermos muito na nossa reforma previdenciária, aliás, administrativa, do Fernando Henrique, emenda 19, nós conseguimos também colocar lá que é de responsabilidade do órgão público capacitar os seus servidores, cursos de capacitação, de qualificação, e a gente não vê, o governo não faz isso. Então o governo ele abre concurso, pega pessoas de todas as formas, porque o concurso, na verdade, muitas vezes, para você passar no concurso público, tem que estudar, fazer o máximo, e aquilo que cai no concurso não é realmente aquela função que ele está sendo contratado. Aí coloca lá no serviço público sem dar capacidade e exige que o servidor tenha que ter realmente capacidade de desempenho naquela função sem qualificar. Por isso, o trabalho que vem sendo feito no Congresso Nacional, e aí já tem um encaminhamento, não está aprovado ainda pelo deputado Berzolini, de ser inconstitucional. Outro projeto também, que é da jornada de trabalho, que foi apresentado em 1994 pelo deputado Paulo Paim, que hoje é senador, que também tramita e aguarda parecer do relator Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Os dois projetos, eu já falei de um, eles tramitam juntos. Outro projeto também que é importante para os trabalhadores é o projeto 3884 de 2008, o deputado Kleber Verde, do PRP, acho que deve ter algum de Amazonas, ele apresenta um projeto que, inclusive, é uma discussão muito forte, os advogados devem estar acompanhando muito isso, já tem decisões do Supremo Tribunal Federal, que é da desaposentação. Ou seja, o trabalhador da iniciativa privada, ele trabalha um tempo, aí ele adquire aquele tempo pela sua aposentadoria e continua trabalhando.
Então, esse projeto, ele traz a garantia de que aquele trabalhador que se aposentou por um salário menor, e ele continua trabalhando, tem um salário melhor, ele pode pedir a sua desaposentação, ou seja, cancelar o processo da sua aposentadoria, e ele continua trabalhando para mais para frente, ele aposentar com um salário maior. Por quê? E por que o Supremo, por que a Justiça vem dando decisão favorável? Porque quando ele volta a trabalhar, ele paga também a sua contribuição. Então, se ele paga a contribuição, nada mais do que a garantia de que ele possa pedir a sua desaposentação para posteriormente pedir uma aposentadoria com recálculo daquele salário melhor que ele está trabalhando. Esse projeto ele aguarda a discussão e votação do parecer do deputado relator Zeca Dirceu, do PT do Paraná. E aí o parecer dele, que já foi apresentado, que falta ser votado, aí ele justifica pela incompatibilidade financeira do projeto, ou seja, que aí vai, como seria? Ele apresenta que o gasto para o INSS, para a Previdência Social, seria muito alto. Mas o Supremo já vem reiterando, ou seja, mesmo que esse projeto não for aprovado, eu acredito que logo mais isso já vai estar sendo matéria definida no Judiciário. Outro projeto que é importante, também do deputado do PT do Distrito Federal, deputado Policarpo, que ele ele propõe um adicional por tempo de serviço para todos os trabalhadores, e neste caso ele coloca para os trabalhadores e também para os servidores públicos, que seja, esse projeto propõe aqui um anuênio. A cada ano que ele vai trabalhando, ele vai adquirindo um percentual de vantagem do seu salário. Ele aguarda designar relator ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o projeto da terceirização. Esse projeto que está aqui, o 4330, que é um projeto do deputado Sandro Mabel, de 2004, a análise que tem aqui é uma análise baseada no substitutivo que foi aprovado na Comissão de Trabalho e Administração Pública, aliás, na Comissão Especial, que foi o relator, o deputado Roberto Santiago. Ele não está com a análise final, até porque está difícil de fazer, porque cada semana ele está sendo alterado a sua proposta final para discussão e votação na Comissão de Constituição e Justiça, que na verdade houve um acordo com os líderes, e foi feito na semana passada uma plenária geral, ou seja, na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, uma audiência pública, eu participei, e que ele é muitas vezes mais perverso do que isso que está colocado nessa análise. Ele é muito grande, é muito complexo, tem várias versões, O relator é o deputado da Bahia, vou ver o nome aqui, ele está... É o deputado Arthur Oliveira Maia, Arthur Maia. E ele é um projeto perverso. Nós conseguimos trabalhar na discussão desse projeto e tirar desta proposta a administração pública direta, e as indiretas, no caso das autarquias. Mas as empresas públicas e as empresas mistas estão mantidas nesse projeto. E o relatório que vem sendo alterado constantemente pelo deputado Arthur Maia, em muita pressão e muita negociação, eu digo para vocês que a cada momento que tem um embate e que nós fazemos um enfrentamento, o próximo relatório vai vir aqui, o último relatório agora, ou seja, essa proposta que está colocada aqui, a gente teve um debate muito duro, o deputado Roberto Santiago é vice-presidente da UGT, e ele defende a regulamentação do serviço terceirizado, mas com regra, não terceirizar serviço de atividade fim, só empresas qualificadas, ou seja, com especialidade naquele ramo pode fazer terceirização, e muitas outras coisas. O que está colocado agora na última versão, só para colocar para vocês, é que pode terceirizar serviço de qualquer natureza.
de qualquer natureza. Apenas nós conseguimos tirar daqui a administração pública direta e indireta, as que são, com exceção das autarquias, aliás, com exceção das empresas públicas e empresas mistas, mas todas as demais estão incluídas nesse projeto. E aí, antes de ontem, nós tivemos uma reunião lá na Comissão do Trabalho com alguns deputados, um assunto que eu vou colocar aqui na frente, e lá nós recebemos uma informação de que o que o presidente da Câmara está propondo é tratorar na semana que vem, porque esgotou-se todos os debates. Tratorar na linguagem deles, é colocar para votação e aprovar. E por que aprova? Se eles colocar para votação e vai aprovar. No final, eu vou falar para vocês rapidamente por que eles conseguem fazer isso. Outro projeto que é perverso para os trabalhadores, e é importante, nós temos aqui, chegou bastante outras pessoas, não sei de que área que eles vêm, mas seja para servidor público, para trabalhador privado, eles vão fazendo as coisas casadinho. Ora eles atacam o trabalhador da iniciativa privada, ora os servidores públicos, porque a meta é colocarmos todos nós na mesma vara. Então tem um projeto do deputado Júlio Delgado, do PSB, de Minas Gerais, que é o PL 951 de 2011, que cria o Simples Trabalhista. O que é? Assim como eles criaram nas empresas o Simples, reduzindo uma série a princípio de benefícios para as pequenas, médias e pequenas empresas, agora eles querem colocar para os trabalhadores. Então, só para vocês terem noção, é o seguinte, o que eles colocam dentro do projeto do Simples Trabalhista? Que os que forem considerados trabalhadores nas empresas de Simples Trabalhista, o empregador, ele vai, em vez de recolher 8% do fundo de garantia, você vai recolher 2%. Outra coisa também é que coloca que o empregado do Simples Trabalhista, ele trabalhar até 1 ano na empresa, ele não tem direito de recorrer a nada e nem também ter apoio do seu sindicato. E várias outras coisas, tirando toda a força da representação sindical. Esse projeto, ele aguarda votação do parecer do relator, que é o deputado Guilherme Campos, do PSDB, aliás, do PSD de São Paulo, ele é de Campinas. Nós já tivemos uns embates muito duros com ele, quanto a isso. Fizemos um enfrentamento, eu participo do PSD, e nós tivemos um debate muito duro com ele pela UGT, e o relatório dele, que ele tentou aprovar lá na comissão, a gente conseguiu dar uma bototada e até agora está enrolado. Mas uma hora ou outra isso vai passar. Outro projeto perverso é o acordo extrajudicial trabalhista, que é apresentado também por um deputado da bancada patronal, assim como o Guilherme Campos, o deputado Darcio Oliveira, que é do PR de Sergipe. Ele define que os acordos que forem fechados, extrajudicial, permitindo o teu acordo do empregado com o patrão, ou seja, na dispensa, em qualquer situação, onde houver este acordo, a parte, seja o patrão ou seja o trabalhador, que dessa forma nós sabemos que só o trabalhador que vai perder, fica proibido reclamar na justiça. Ou seja, eu sou o patrão, e aí o companheiro aqui é o meu empregado. Eu chamo, estou com dificuldade financeira na empresa, eu vou fazer um acordo com você aqui, eu vou ter tantas horas extras, tantos dias trabalhados, mais não sei o que, eu te devo isso, tem férias, vamos fazer o seguinte, faço um acordo com você, vamos embora, eu pago metade agora, você assina o acordo, vai embora. Aí no outro dia você fala, mas eu perdi tanto. Fica proibido de você reclamar, se aprovar esse projeto. Esse projeto, ele tem como relator o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, e está na Comissão de Trabalho e Administração Pública. Outro projeto na mesma linha, que trata da mesma forma, pelo próprio deputado Laércio Oliveira,
ele impede o empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. É na mesma, só muda o título e a forma de elaborar. Neste caso, o empregado demitido que reclamar na Justiça de Direito Trabalhista, que não foi ressalvado na hora que ele foi dispensado na rescisão contratual, aí neste caso pelo sindicato, também fica impedido de reclamar na Justiça. O projeto tem como relator o deputado Jorge Forte Real, do PTB do Pernambuco, também está na Comissão de Trabalho e Administração Pública. Eu não deu tempo de fazer aqui para vocês uma análise, mas é uma coisa que nós precisamos, o dinheiro, todos nós aqui que estamos lá sempre, fazer um mapeamento, Mário. A maioria desses projetos que estão em discussão lá nas comissões, os relatores da bancada do empresarial. Nós vamos depois falar por que isso, na sua maioria. São poucos que nós temos relatores que são representantes dos trabalhadores ou que defendem os trabalhadores. Nós temos um projeto também, que se tramita lá, o PL 62/2013, do senador Valdir Ralph, do PMDB de Roraima, que é a suspensão de contrato de trabalho. Ou seja, ele permite que o contrato de trabalho possa ser suspenso. Nós temos uma garantia pela nossa legislação que o contrato de trabalho ele não pode ser suspenso. Então ele está propondo um projeto que possa suspender o contrato de trabalho, seja por interesse do empregador, por necessidade de dificuldade financeira, algumas, como ele coloca aqui, por razão de crise econômica e outras coisas, ou por interesse do trabalhador, no caso de quero me afastar por 6 meses para fazer um curso, ou quero prestar um outro serviço, ele poder suspender. Isso é um risco muito grande e a nossa análise é que é um projeto que prejudica muito, ou seja, fragiliza a garantia de direitos trabalhistas. Aguarda o parecer do relator, nesse caso o relator é um dos mais amigos dos trabalhadores, que é o senador Paulo Paim, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Outro projeto que esse é um dos que mais afronta a nossa legislação, e aí é por isso que nós precisamos discutir sempre a importância da nossa organização sindical, do trabalho que muitas vezes não aparece, por isso que esses debates são muito importantes, é que esse projeto da prevalência do negociado sobre o legislado, isso aqui na verdade já é o segundo, há anos, desde o governo Fernando Henrique, a gente vem fazendo resistência no Congresso Nacional, porque esse é o projeto que fragiliza total a garantia que nós temos hoje da CLT nas relações de trabalho, que ele define que quando houver acordo através de dissídio coletivo, pode se quebrar qualquer coisa. Quer dizer, não tem lei, a lei vale do patrão com o empregado. E aí, onde está a maior força? O trabalhador precisa do trabalho, ele apenas vende a sua força de trabalho. E o patrão é que tem o poder econômico, e que tem muito mais força para impor. Então, é um projeto que nós temos que fazer tudo, como disse ontem o deputado Ademir Camilo aqui, na sua palestra, tratando também um pouco dessas questões, de que as lutas não são fáceis, muitas conquistas se deram derramando sangue. Então nós temos que fazer um enfrentamento muito grande, porque nos países onde a prevalência do negociado sobre legislado já foi aprovado, nós só estamos assistindo à fragilidade da representação dos trabalhadores. Por exemplo, alguns países na Europa reduzindo o salário dos servidores, dos aposentados e dos trabalhadores em até 30%. Outro projeto que é bastante prejudicial, que fragiliza a nossa representação
né, a representação dos trabalhadores, a força do sindicato, é esse projeto que também é do deputado Laércio Oliveira, que é do contrato de trabalho intermitente. O que quer dizer isso? Ele propõe, né, que o trabalhador ele poderá ter um contrato de trabalho intermitente, ou seja, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar 2 dias por mês, ou vou contratar uma pessoa para trabalhar 1 dia só por semana. E nós temos garantido, é importante colocar isso, que no contrato de trabalho hoje, né, que não permite, a nossa legislação não permite isso, nós temos o trabalho, né, hoje o trabalhador de 44 horas semanais, mas está incluído aí a remuneração no final de semana. Nós precisamos olhar isso. Quando fala do trabalho, por isso que o salário é mensal, não é por horas trabalhadas, como é nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Então, o objetivo principal dessa proposta aqui é quebrar a folga ao final de semana remunerado, e você passar a ganhar apenas por horas trabalhadas. Então ele não, mas garante que você vai receber o 13º de acordo com o total de horas, mas é de acordo com o total de horas, não o 13º de acordo com o salário mensal. Estou fazendo esse apontamento rápido, mas isso daqui fragiliza de vez a nossa legislação. Só observando, né, o parecer do quem é o relator, é o deputado Sandro Mabel, e também encontra-se na Comissão de Trabalho e Administração Pública da Câmara Federal. Aí nós temos o outro, que esse é o pior, né? É um deputado também empresário lá do estado de Pernambuco, deputado Silvio Costa. Conheço ele, a gente tem feito uns embates muito fortes, e ele cria o Código de Trabalho, ou seja, ele rasga a CLT e cria um Código de Trabalho que tem 240 artigos. Ele acaba de vez com as garantias do trabalho, e aí dentro disso ele coloca tudo isso que esse projeto que eu estou falando, que inclusive é o negociado sobre legislado, o contrato intermitente e várias outras coisas. Outro projeto também, que é bastante complicado, é o projeto de despedida arbitrária, ou seja, por apenas uma insuficiência econômica do empregador, pode dispensar o trabalhador. Aí nós vamos entrar um pouco aqui nos servidores públicos. Estou olhando a hora aqui, acho que já foi uns 40 minutos já? Então tem mais pelo menos 20 aí, dá um tempinho. Eu falei para vocês da regulamentação da Convenção 151, que na verdade é do interesse dos servidores públicos, né? Explicar aqui a Convenção 151, que é uma convenção da OIT, que ela trata apenas da relação de trabalho do servidor público, trabalhador do serviço público com o governo, seja o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. E como as convenções, ela trata de princípios, até porque uma convenção da OIT, ela atende quase 200 países, mais de 170 países, e o Wagner é o especialista disso aqui, que podia estar falando, está sempre lá, assim como o Rodinei e os companheiros que participam ativamente todos os anos dos congressos da OIT em Genebra. Então, a convenção, ela trata de princípios, ela já foi ratificada pelo Congresso Nacional, ela já foi sancionada pela Presidente da República, e ela precisa ser adequada à legislação brasileira. Então, por isso nós precisamos de leis que regulamentam. E ela garante para os servidores a organização sindical, a negociação coletiva, o pleno exercício do direito de greve e a liberdade do exercício do mandato sindical classista. E aí eu destaquei apenas um projeto que está tramitando, e nós não estamos numa boa negociação com esse projeto, que é da negociação coletiva. Ele foi apresentado lá, não me lembro o nome do deputado agora, lá na Comissão de Trabalho e Administração, teve como relator lá o deputado Policarpo. O relatório aprovou de um jeito que nós não concordamos, está na Comissão de Constituição e Justiça, e o relator é o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e nós tivemos uma reunião, inclusive, antes de ontem, com ele e com o deputado Policarpo, que foi relator na outra comissão, e nós chegamos, Wagner, a um acordo com os 2 deputados, e quarta-feira próxima temos uma outra reunião, e o deputado Assis Melo assumiu o compromisso de acatar
a proposta que nós elaboramos em conjunto pelas centrais que garante a negociação coletiva no serviço público, e ele vai apresentar como substitutivo na CCJ. Um outro projeto que também é importante para o servidor, que é o fim da contribuição previdenciária, a PEC 555, que está pronta para a ordem do dia, ou seja, para ser votada na Câmara dos Deputados, que é do deputado Carlos Mota, do PSB de Minas Gerais. Essa PEC, ela extingue a contribuição previdenciária dos servidores públicos já aposentados, porque o único que contribui com a sua aposentadoria depois que aposenta é o servidor público. Então, quando a gente fala as coisas, precisa explicar bem. Então, o servidor público que contribuiu todo o tempo, depois, quando ele se aposenta, ele continua contribuindo. E essa PEC é para tirar isso. Outro projeto que é importante, na administração pública em especial, nós temos 2 projetos de assédio moral, um que trata no geral e outro que trata específico no serviço público, né? Um foi apresentado pelo deputado do Paraná, aliás, do PR de Santa Catarina, que é esse que está lá, e o outro foi apresentado pelo senador Inácio Arruda lá no Senado. Esse projeto, ele trata do assédio moral, né? Que é quando é colocado o empregado nas condições de trabalho humilhantes, degradantes, implicando violação à sua dignidade humana, por parte do empregador ou de seus pressupostos. E, na verdade, o assédio moral, ele trata isso tanto para o patrão como o empregado. E na administração pública isso é muito grave, porque o chefe, né, o chefão da vida, colocam os seus subordinados, muitas vezes até exigindo atividades que são ilícitas, isso tem acontecido muito, e humilhando as pessoas, e sempre os chefes na administração pública são os cargos comissionados, são as pessoas que vêm de fora, amando do partido político, amando do governo, né, e vêm para impor sobre o servidor. Nós temos uma PEC também do deputado Maurício Randes, que trata também da negociação coletiva, que e um outro aqui, também do deputado Policarpo, que também trata da negociação coletiva, que é um outro, não aquele que ele foi relator, que trata da negociação do direito de greve. E nós temos muitos projetos, né, que versam sobre negociação coletiva do serviço público e garantia, né, do direito de greve dos servidores, como também esse outro projeto da deputada Rita Camata, que é desde 2001. Esses projetos se juntaram todos num projeto, estão na Comissão de Constituição e Justiça, né, e alguns traz pontos importantes e outros perversos, como um que eu não coloquei aqui, que é do senador Aloysio Nunes de São Paulo, que trata só da greve no serviço público e, na verdade, é o projeto mais perverso, diz que em algumas situações, quando estiver em greve, 80% dos servidores têm que estar em atividade. Isso não é greve nunca, além de punir os que fazem greve e outras coisas. Nós temos também um projeto do Poder Executivo, né, que trata da demissão por insuficiência de desempenho, que tem 2 projetos e eu já falei de um que trata na mesma situação. Sem capacitar o servidor, ele quer dispensar o servidor sem estabilidade, sem dar qualificação, sem capacitação. E neste caso, desse daí, se ele tiver duas avaliações de desempenho pelo chefe, que sempre o chefe vem de fora, como eu já falei, ele já pode ser demitido, ou se ele tiver avaliação baixa em 3 vezes 5 anos, ele já pode ser demitido. Outro projeto que restringe a despesa com o pessoal, 2 projetos nessa linha, um na Câmara apresentado pelo Executivo, que é o PLP 01/2007, nós fizemos uma resistência muito grande para segurar isso. Esse projeto, na verdade, ele restringe o gasto com 1,5% a mais só da inflação, mas para todos os gastos, não é só com salário. E aí, na verdade, não teria aumento nunca os servidores públicos, só o aumento vegetativo passa disso. Aí o senador Romero Jucá, ele vai e apresenta no Senado e consegue aprovar um projeto na mesma linha. Nós temos também um projeto do deputado João Dado, tratando de fundações, um projeto que é do Executivo, tratando só de alterar como seria